Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem, vamos lá então. Nós temos a nossa prova hoje, né, a NP1, e eu vou trabalhar com vocês a revisão de todo o conteúdo. Nós já fizemos uma revisão na semana passada, na aula da semana passada nós já revisamos alguns conteúdos que irão cair nessa avaliação, e hoje eu vou terminar, tá? Então, só para relembrar aí, tá? Deixa eu pegar aqui no meu celular o que é que a gente vai revisar hoje. Nós vamos falar sobre os substantivos, lá das aulas 9 e 10. Vamos falar sobre intertextualidade, interdiscursividade e interdisciplinaridade, das aulas 15 e 16. Vamos relembrar os conceitos da semântica 2, das aulas 17 e 18. As aulas 21 e 22 com os verbos, tá? Os verbos, parte 2, das aulas 23 e 24, nós já discutimos na semana passada, mas vai entrar aqui alguma coisinha também. E gêneros textuais, que também já discutimos, mas eu vou só pontuar brevemente para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa revisão, né? Falar sobre todos esses conteúdos, olha que legal, a partir de um texto pequenininho. Então, para vocês entenderem que lá na prova de vocês, todas as questões trabalham com texto. Vai ser assim no PAS, vai ser assim no PAC, vai ser assim em qualquer processo seletivo, né? Toda a gramática, toda a prova de gramática, ela vai acontecer a partir de textos. E os textos, eles são muito ricos. A gente consegue trabalhar inúmeros conteúdos, poderia fazer a prova inteira a partir de um texto só, como esse daqui, que é um textinho pequeno, tá? Então, vai lá, eu vou ler ele com vocês, para a gente ir discutindo alguns elementos. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na sua leira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Beleza. O que nós temos aí de interessante nesse texto? Pensando nos gêneros textuais. Que gênero é esse daí, né? A gente sabe lá, ó, todos os textos que começam com era uma vez, e aí a gente vai pensar em intertextualidades possíveis que nós conseguiríamos fazer. Que tipo de texto que começa desse modo que vocês conhecem, né? Geralmente os contos de fada, né? Então, se eu fizer uma intertextualidade lá com a Bela Adormecida, vai começar era uma vez. Então, conto de fada. Mas esse daqui é um conto de fada? Não, ele é um conto também, né? Mas não é um conto de fada. Então, qual que é o gênero desse texto? Só por esse comecinho aí, eu vou saber que ele é um conto, tá? Então, ele é um conto, ele está dentro dessa grande esfera que é a literatura, ele vai circular em geralmente livros da literatura, ou até pode circular em livros didáticos, ou ainda em jornais, né, dependendo do perfil desse veículo de comunicação. Mas ele está dentro dessa esfera que é a literatura. E aí, sabendo que é uma narrativa, não é só esse era uma vez que me diz que ele é um conto, né? Nós temos outros aspectos que marcam aí personagens, tempo, espaço, um diálogo marcado com travessões, então essa troca de turnos, né? Então, todos esses elementos mostram para mim, que sou leitor, que esse é um conto, que o gênero a qual esse texto pertence é o conto, beleza? Então, para a gente compreender aí, lembrar, né, fazer uma retomada dessa aula sobre gêneros textuais. Ok, um menino triste, magro e barrigudo. Nós falaremos na prova sobre substantivos, tá? E aí eu tenho aqui o substantivo menino. E
eu tenho palavras triste, magro, barrigudinho, né? Se nós formos pensar nessas palavras isoladas, elas vão funcionar como substantivos também. Lembra lá do triste, que é um substantivo abstrato, aquilo que eu não consigo pegar. Mas, nesse contexto, então, o sentido textual dessas palavras não fazem elas funcionarem como substantivo, mas sim como adjetivo, porque todas elas estão falando sobre o mesmo sujeito, sobre o mesmo substantivo que é menino. Então, estão caracterizando esse menino. Esse menino é magro, é triste e é barrigudinho, ok? E a palavra triste, ela me faz gerar sentidos, né? Então, quer dizer, o que é que está pressuposto aí, nesse triste? Né? Então, eu consigo, a partir dessa marcação linguística, fazer inferências. Né? Então, está pressuposto que se ele está triste, é porque ele não está feliz. Né? Porque não tem como a pessoa estar triste e feliz ao mesmo tempo. E aí eu posso fazer algumas outras inferências. Por que é que esse menino está triste? Ele está triste porque ele está sozinho no meio da estrada. Ele está triste porque ele mora lá no sertão de Pernambuco. Ele está triste porque ele está debaixo do sol. Então, há uma série de inferências que eu posso fazer que estão pressupostas. Então, olha lá, conceitos da semântica 2, pressuposição, estão pressupostas a partir do termo triste, ok? Então, o que vocês precisam compreender? Que os textos eles não são inocentes e que as respostas que nós queremos nas provas, elas não estão simplesmente marcadas textualmente no sentido de você ir no texto, fazer a coleta e trazer para a resposta. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá, pega no texto, recorta e traz para a resposta, tá? Então, você precisa analisar, interpretar, se perguntar, fazer inferências, fazer perguntas para essas palavras que estão aí, beleza? Continuando, barrigudinho. Então, só para a gente pontuar que é um substantivo, tá? Barrigudinho. Se a gente for pensar nele sozinho, sem esse contexto em que ele está inserido, é um substantivo que está sofrendo aqui, ó, uma sufixação do diminutivo, tá? Então, relembrando lá a aula de substantivos, ele vai derivar da palavra barrigudo. E essa palavra barrigudo, ela deriva da palavra barriga, tá? Então, ó, barriga vira barrigudo. E barrigudo vai virar barrigudinho, tá? Então, há uma derivação por sufixação e no caso do inho para o diminutivo. Se fosse barrigudão para o aumentativo, tá? Então, pensa aí, porque são elementos das aulas de substantivos que nós vimos e que podem aparecer na NP1, beleza? Continuando, soalheira, na soalheira danada do meio-dia. O que é essa palavra soalheira, né? Então, é um substantivo, mas é um substantivo de onde, né? De onde é que surgiu essa palavra? Qual é a sua raiz? Sol. Então, essa palavra, a palavra sol, perdeu o L e derivou para soalheira, tá? Então, também é um substantivo derivacional, que sofre aí uma sufixação, tá? Então, pego a raiz, caso com essa raiz um sufixo e formo uma outra palavra, formo um outro substantivo, ok? Cadê? Ele estava sentado na poeira do caminho. Ok, temos aí o verbo. Estava. Em que tempo verbal está isso daí? Bem, ele estava
passado. Estava já, não está mais. Mas é um passado perfeito, né? A gente sabe desde quando ele está lá, por mais quanto tempo ele ficou sentado lá, se ele ainda está sentado lá, se ele estava sentado lá há 5 meses e ainda está lá, não sabemos. Então, é um passado, mas é um passado imperfeito. Então, é um pretérito imperfeito do indicativo, tá? E aí, vocês vão perceber que eu sublinhei o ava, que tem esse finalzinho, né, das conjugações. Mas percebam que é muito mais fácil eu entender o sentido que isso produz do que tentar decorar as terminações, tá? Então, pensa no seu texto, qual é o sentido que isso está produzindo? Ah, olha, está produzindo, eu consigo entender que isso já aconteceu lá no passado, né? Que aconteceu em algum tempo no passado, mas que eu não sei exatamente quando aconteceu. Eu não sei se isso teve uma duração longa, se teve uma duração curta, tá? Então, se é passado, é pretérito. Se eu sei quando começou e quando terminou, né? Então, o passado do passado, o passado histórico, é aquele terminado em ara. Então, eu sei que é mais que perfeito, porque eu sei exatamente a terminação, o dia que começou, o tempo que e o dia que terminou, tá? Então, ele é mais que perfeito. Se eu não sei quando terminou, mas eu sei que está no passado, ele é imperfeito, ok? E aí, sentado na poeira. Vamos pensar aí no sentido que isso produz. Pensando lá na aula de semântica 2, então. Que sentido textual tem isso? Que sentido denotativo e que sentido conotativo isso produz? Bem, sentado, a pessoa está sentadinha em algum lugar. Na poeira. Será que a gente tem como sentar na poeira, só na poeira? Ou será que essa poeira precisa estar em algum lugar? Né? Será que essa poeira está no chão, está no banco? Né? Então, sentado no chão empoeirado, sentado no banco empoeirado. Aí, produz outro sentido. Mas quando eu digo sentado na poeira, eu tenho um sentido denotativo, conotativo, tá? Então, quer dizer, não tem como alguém simplesmente sentar na poeira. Ele tem que sentar em algum lugar que está empoeirado, tá? E aí a gente tem aí o sentido, então, conotativo, que é aquele sentido figurado, tá? E qual é o sentido textual que isso produz, né? Dentro desse texto, o que é que ele produz para nós? Ele produz essa ideia de que esse menino estava numa estrada do sertão de Pernambuco e que lá não tem asfalto, então é tudo chão batido e que por conta desse sol todo, né? Sol quente de meio-dia, essa terra está seca e por isso está cheia de poeira. Então, percebem que eu preciso analisar todo esse contexto em que essa expressão está inserida, beleza? Continuando. Imaginando bobagem quando passou um gordo vigário a cavalo. Beleza? Imaginando, a gente tem aqui, ó, finalzinho, ando. Então, a gente tem um verbo no gerúndio. Então, o gerúndio, ele produz essa ideia de que é uma ação continuada, né? Então, eu estou pensando, estou andando, estou caminhando. Então, uma ação prolongada, uma ação que se prolonga no tempo. Por isso que a gente usa o gerúndio, tá? Aí, a gente tem um outro verbo, passou. Eu sei quando passou esse vigário? Eu sei. Ele passou lá ao meio-dia, tá? Então, é um passado. É um passado perfeito, tá? É um passado perfeito. Por que não é mais que perfeito, prof? Porque lembra que o mais que perfeito é aquele terminado em ara, passara, tá? E aí é um tempo, uma conjugação temporal dos verbos que a gente já praticamente não usa mais na atualidade. Ele está caindo em desuso, mas mesmo assim eu preciso saber dele, porque faz parte da língua portuguesa.
um gordo vigário. E agora? Né? Percebem que eles colocam aquilo que deveria ser adjetivo antes do substantivo, tá? E aí eu não estou falando de um vigário gordo, mas eu estou falando de um gordo que é vigário, o que significa dizer que vigário se torna adjetivo e gordo se torna substantivo, tá? Então essa troca de lugar produz um outro sentido também, tá? Então, eu poderia ter falado um vigário gordo. Então, eu sei, olha, é um padre, né? Uma pessoa religiosa que é gorda. Mas não é isso que o texto está falando. Ele está falando o contrário, que é um gordo que, além de ser gordo, é vigário, beleza? Então, pensar nisso daí, porque isso pode confundir a nossa cabeça quando a gente está falando de substantivos e adjetivos. E a cavalo? A cavalo, interdisciplinaridade. Por que é interdisciplinaridade, Pro? Porque eu sei que hoje em dia não se anda mais a cavalo, que é um contexto histórico onde naquela época, lá alguns anos atrás, algumas décadas atrás, os padres percorriam esse interior do Nordeste, e não só do Nordeste, do país todo, a cavalo, tá? Então, eu tenho aqui um conceito de interdisciplinaridade. Por quê? Porque para eu saber disso, eu preciso fazer uma contextualização histórica. Eu preciso lembrar do que eu aprendi na disciplina de História para pensar, poxa vida, hoje em dia, mas será que não pode mais andar a cavalo lá no sertão do Pernambuco? Pode. As pessoas não andam mais? Provavelmente sim, talvez sim, não sei. Mas é uma coisa comum hoje em dia? Não é mais comum. Naquela época lá de anos 70, anos 60, anos 50, era bastante comum, beleza? Vamos lá, continuando. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? E aí a gente tem aqui um substantivo, mas é um substantivo qualquer? Não, ele é um substantivo que está funcionando como vocativo, tá? Porque está chamando alguém, tá? Então a gente tem o menino, que é substantivo, e nós temos o vocativo. O vocativo nós ainda veremos quando nós formos fazer a análise sintática, ver a análise sintática, tá? Mas vocês já viram isso nos anos anteriores e lá nas cartas também, quando vocês veem carta na redação, a gente também sabe que é vocativo, que está entre vírgulas, tá? Para onde vai essa estrada? Olha o verbo. Já foi em algum lugar? Não. Está indo? Não. Então, o vai é futuro. Mas que tipo de futuro que é? Então, a gente tem um futuro do presente. É um daqui a pouco, olha, já tá indo, já tô indo, tá? Então, é uma coisa que vai acontecer logo mais. Ó, tô terminando a aula aqui com vocês e aí eu vou almoçar. Então, é o futuro do presente, um futuro em relação àquilo que está acontecendo agora. Mas tem essa ideia? A estrada tem como ir a algum lugar? Tá? O verbo está no futuro do presente, ok? Né? Mas a gente tem um sujeito que não é um sujeito que pode praticar a ação de ir. E aí o menino, que é muito esperto, tem essa ideia, tem essa noção. Ela não vai não, nós é que vamos nela, tá? Então, percebam a astúcia desse menino. Ele sabe que nós não podemos personificar. Olha a personificação. Onde é que a gente vê personificação? Lá nas figuras de linguagem, que não vai cair na NP1, tá? Mas que a gente precisa estar atento aí. Então, quer dizer, a estrada não vai em lugar nenhum. Verbo se repete de novo, nós aqui vamos. E aí o mesmo verbo, o verbo ir, que também está no futuro do presente, mas que aqui está em terceira pessoa do singular e aqui está em primeira pessoa do plural, tá? Então,
a desinência pessoal, tá? Olha lá, desinência pessoal. Lembram-se lá, desinência modo temporal, desinência de pessoa, tá? Então, o mos que tem o finalzinho aí de primeira pessoa do plural, beleza? Engraçadinho de uma figa, como se chama? E aí, o engraçadinho, de novo, eu tenho um substantivo que é derivacional, né? Então, ele deriva da palavra engraçado e a palavra engraçado vai derivar também de uma outra palavra, graça, tá? E aí, engraçado, a gente tem um prefixo e a gente tem um sufixo, beleza? E aí, além desse prefixo, eu tenho um sufixo do diminutivo, tá? Nesse substantivo. Como se chama? Olha lá o verbo. Presente. Se chama agora, neste momento. Como se chama agora, neste momento? E olha a pergunta. Tem como eu me chamar? Eu, no meu caso, tem, porque eu falo muito sozinha. Então, às vezes, eu fico conversando comigo mesma e fico, Lilian, tem que fazer isso, Lilian, vamos comer aquilo, né? Mas isso aí é a quarentena que faz isso com a gente, tá? E aí, de novo, o menino é muito esperto. Eu não me chamo, quer dizer, olha, neste momento, o aqui e agora, presente, tá? Eu não me chamo de nada. Quem me chama são os outros. E aí os outros me chamam também no presente. Aqui eu tenho uma terceira pessoa do... Opa, mentira. Uma segunda pessoa do singular. Então, como você se chama, a segunda pessoa do singular. Tenho a primeira pessoa do singular, o eu me chamo, tá? E tenho a terceira pessoa do plural. Eles, os outros me chamam, tá? Então, também as desinências de pessoa, beleza? E aí, galera, eu acho que é isso, tá? Então, percebam que num texto pequenininho aí, é um microconto, um mini conto, né? Num texto pequenininho a gente consegue trabalhar com todas as aulas que nós vimos até aqui. Poderia trabalhar com outras coisas além disso tudo nesse texto? Poderia. Poderia trabalhar vários outros conteúdos que não vem ao caso agora, tá? Mas percebam que tudo que nós vimos, né, aí nas aulas que vão cair, o conteúdo que vai cair no NP1, a gente consegue relembrar a partir daqui, ok? A prova vai estar disponível já, logo depois da aula, e aí, se vocês tiverem dúvidas em relação às questões, tiverem dúvidas em relação a esse conteúdo todo, me mandem mensagem, tá bom? Que aí a gente vai alinhando certinho. Boa prova para vocês, façam com calma e boa semana para todo mundo. Um beijo, tchau, tchau.